Boa noite, pessoal. Aqui quem fala é Fernando, somos proprietários da Souvenir e com muito orgulho estamos iniciando agora a segunda edição do Souvenir Convida a Gente Daqui, especialmente dessa vez com o nosso querido amigo Muriel Costa. Começamos um pouquinho antes aqui, porque eu vou explicar para vocês, para quem nunca participou aqui do nosso quadro, como é que funciona, como é que vai se dar assim a nossa dinâmica de conversa. Bom, primeiramente, o Souvenir Convida, ele é focado na história dos ícones da nossa cultura. Então a gente deixa um pouquinho de lado os CNPJs, a empresa, os personagens e foca no ser humano. Entender como é que o ser humano, a trajetória do ser humano, para que ele se tornasse essa pessoa tão admirada e transformadora da nossa cultura. Sejam bem-vindos, Leandro, Júlia, Ju, Elaine, pessoal, vamos botando aí os coraçõezinhos para cima. Hoje vai ser um papo muito legal. A gente preparou umas perguntas bem bacanas para o Muruca. Ele já é uma figura por si próprio, mas as perguntas que a gente preparou são bem legais. Vai ter bastante emoção aí no papo de hoje. Bom, para vocês que estão assistindo, além da conversa, a gente vai ter também um cupom de desconto, que eu já vou passar agora para vocês, na nossa loja virtual, www.souvenir.com.br. Já passa a valer a partir de agora o cupom de desconto. Dá 15% de desconto em qualquer compra lá na nossa loja virtual. E a gente também vai ter uma pergunta durante a conversa e que vai valer um prêmio. E o prêmio de hoje vai ser o mesmo presente que o Muriel recebeu da gente. Então, o mesmo presente que depois o Muriel vai abrir ao vivo vai ser o presente que vocês, ou na verdade você, que acertar a nossa pergunta, vai receber. Então, sejam todos muito bem-vindos. Aproveitem com a gente aí o nosso Souvenir Convida a Gente Daqui. Eu tô aqui com a minha tacinha em homenagem ao das Aranha, também ao Muruca, com vinhozinho e também com uma aguinha para a gente poder aproveitar bem. Seja bem-vinda, Fátima, Manezinho Básico, meus queridos, também já estão dentro. É isso, gente, vamos jogando para cima, o papo tá só começando. Vou esperar mais um pouquinho e já convido também o nosso querido Muruca para participar. Vamos ver se o Muruca já tá aqui. Olha, o Muruca já tá aqui. Vamos chamar então o Muruca para. Vamos esperar ele entrar. Grande. Ô, meu querido Muriel Costa. Que massa, Fernando! Tudo bem, chefe? Tudo bom, nego? Tudo certo, querido. Que honra recebê-lo aqui no nosso quadro. Muruca, tá me ouvindo bem? Tá tudo certo aí? Acho que deu uma travadinha lá. E aí? Beleza. Queridão, eu vou explicar também para ti, não sei se estava já ouvindo, como é que funciona aqui o nosso Souvenir Convida a Gente Daqui. Primeiro, eu vou te apresentar, né? Vou apresentar quem é o nosso convidado de hoje. E depois a gente vai passar por algumas dinâmicas. Eu pedi para o Muriel trazer um objeto, trazer uma foto e relembrar uma frase para ele, sejam muito importantes para que ele todo dia acorde com vontade de fazer a diferença nesse mundo. Então, isso vai ser no decorrer do papo. Tem várias perguntas aí, perguntas e espero que inéditas aí para o Muriel. Então, espero que vocês participem também, mandando não só energia positiva, né, Muruca, mas mandando também perguntas aí para a gente poder ter um papo muito bacana. Antes de mais nada, eu quero apresentar, falar um pouco do Muriel, né? Então, vamos lá. Um artista polivalente, grande compositor, músico, manezinho raiz, tarrafiador de mão cheia, carisma enorme, torcedor do Figueirense, grande marido, um pai exemplar, um ícone de Florianópolis. Mas chega de falar de mim, Muruca. Quem é o Muriel Costa? Brincadeira à parte. Fala lá, querido. Cara, eu sou aqui do João Paulo, eu sou um cara nascido aqui no Saco Grande e nasci entre chácaras, com grandes árvores, com muita fruta, com muitos animais, e a nossa chácara ela terminava no mangue,
que é o mangue do Itacorubi, que é o mangue do João Paulo, né, que se estende do Itacorubi até o João Paulo. E eu era uma criança que vivia dentro do mangue, praticamente, um extrativista, né, onde eu aprendi a pegar marisco, camarão, berbigão, peixe, sempre saía para pescar com meu pai. Quando não era eu, era o Jerry, ou o Gazu, ou o TD. E eu era uma criança que vivia praticamente em árvores e dentro de um manguezal. E a minha família era sempre muito simples. Então eu pegava marisco, catanhão, que é o caranguejo, que na época podia, né? Hoje em dia já não se pode mais fazer isso. E que bom, porque se preserva por isso. E eu vendia crustáceos, moluscos. E eu vivia assim, e de forma muito simples e uma delícia, né? Porque vivia integrado com a natureza da ilha. E era basicamente isso. Quando eu era criança, eu sou uma, eu sou um resultado de nativo daqueles mesmo que não é que pesca porque gosta, pescava porque tinha que pescar mesmo. Que legal, Muruca. Bom, a gente vai falar bastante da tua vida aí pra frente, mas é um bom resumo já para começar. Querido, antes de mais nada, porque o pessoal quer saber o que que eles vão receber também, hoje eu deixei para ti um presente, um presentaço aí da Souvenir, e eu pedi para ti para que tu segurasse, para que tu abrisse ao vivo aqui. Por quê? Porque o mesmo presente que tu recebeu, a gente depois, vou fazer uma pergunta aqui, quem descobrir qual é a pergunta vai receber o mesmo presente. Então, se tu puder agora abrir o presente aí e mostrar pra gente o que que tu ganhou, a gente fica bem feliz. Pior que eu não abri, tá? Eu respeitei as regras do podcast, né? Então, Mas, então eu vou abrir agora, porque tá até lacradinho aqui. E não é por nada, assim, cara, mas presentinho da Souvenir é presentaço. Então, assim, ó, veio já uma caneca, que não é por nada, cara, mas o que eu recebo de fotos da galera com as canecas da Souvenir é impressionante, assim, ó. E, e é muito legal. Essa aqui eu já conhecia, eu não tenho essa daqui, então o presente veio a calhar, mas eu acho essa caneca aqui, ó, um charme, né? A branca também é bonita, mas a preta, eu sou figueirense, né? Então eu tenho uma historinha incrível, né? Então essa caneca, ela realmente, ela me chama muito a atenção. Acordar e tomar café com uma caneca dessa é inspirador. Agora eu vou ao presente, lindão. né? E que caixa é essa? Que caixa é essa? Muruca, essa daí é a Casa Manezinha, cara. É uma homenagem nossa para a arquitetura açoriana e que a gente congrega nesse produto aí. É uma cerveja local com um parceiraço nosso, que é teu parceiro também, que é o pessoal da Kairos. Os caras fenomenais, baita empreendedores aí da cidade. Eles colocam uma cerveja dentro da Casa Manezinha e a gente entra com copo caldeireta, o Segue Reto toda a vida aí, e com um conjuntinho de porta-copos, que é um primeiro produto que a gente lançou lá no início da Souvenir, já faz bastante tempo, que ele traduz as expressões locais. Então é um produto que a gente tem muito carinho, que a gente vendeu muito agora no Dia dos Pais, e que tem utilidade, tem reverência e tem cultura local. Então ele representa muito bem o que a gente faz, e é um prazer que agora ele vai estar também na tua casa, querido. Então é uma cerveja Kairos e uma taça, né? É um copo, né? Isso, e um conjuntinho de porta-copos também ali em cima, que depois tu vai abrir, que Ah, tem sim, sim, tá aqui, tá as aqui, tá aqui. expressões locais traduzidas, né? Ah, Então, tá aqui. Queres que eu abra para mostrar? não, querido, É vamos lá, isso porque aí. o pessoal tá mais afim do papo mesmo, mas quem responder a pergunta que eu fiz, que eu vou fazer agora, Muruca, vai levar uma casa manezinha também, tá? E vai poder montar de acordo com a sua preferência, porque a cerveja tem a IPA, tem a Pilsen, tem várias artes de copo e tem também o conjunto de porta-copo com as expressões aqui, ó, uma flasca-pomba na balaia. Muruca, eu escolhi essa pergunta agora muito por causa da tua veia musical também e para homenagear esses caras que são percursores também da música local e merecem muita homenagem. Então eu escolhi essa pergunta muito por causa do teu perfil hoje como entrevistado, tá? A pessoa que primeiro aqui nos comentários me disser corretamente e de forma completa
a resposta certa para a pergunta que eu vou fazer, ela vai ganhar uma Casa Manezinha. A pergunta, meus queridos, é exatamente esta aqui, ó. Qual é o nome do primeiro álbum lançado pelo Grupo Engenho em 1980? A gente vai continuar o papo agora. Acho que o Muruca sabe, né, Muruca? Mas não fala. Vamos deixar o pessoal aí se virar para descobrir aí qual é o nome do primeiro álbum lançado por esses caras fenomenais aí, que é o Grupo Engenho, marcaram história também. Então, quem souber aí, por favor, coloca e vai levar a Casa Manezinha. Vamos começar então a conversa, Muruca. A primeira pergunta para ti, que eu quero fazer, é a seguinte. Gravar com Lenine, Vitor Clay, é fácil, né? Os caras são ídolos de muita gente, são pessoas conhecidas. Ó, a Cíntia já matou aqui, ó. Cíntia Gomes, tu já matou, querida. O primeiro álbum do Grupo Engenho se chama Vou Botar Meu Boi na Rua e é um álbum excelente, né, Muruca? O Grupo Engenho, esses dias eu estava falando com um amigo meu vizinho, o João, ele é proprietário de um terreno do lado onde a gente mora, na Praia Mole, e, cara, ele começou a falar do Grupo Engenho e tu via que ele brilhava, assim, sabe? Como o Grupo Engenho foi foi um movimento de música autoral em Santa Catarina, né? Como a gente teve o Expresso, da mesma forma a gente teve o Asa de Águia, o Tubarão, Primavera nos Dentes, Irie, John Mala Jones, Zininho e tantos outros, Luiz Henrique Rosa, são grandes nomes da nossa música. E o Das Aranha é legal porque a gente veio dar continuidade ao processo de música autoral. Então nós fomos muito privilegiados de já ter uma cena construída com muita qualidade, né? E com muito alcance, né? Até porque, cara, esses caras como o Grupo Engenho, os caras fizeram uma bagunça muito forte, né? E nós tivemos presentes autores como Daniel Lucena. Nossa, Daniel Lucena é um cara que construiu uma história com a música que é anormal. Não é comum você ter um autor e um artista no gabarito do Daniel Lucena, né? Então nós fomos agraciados com essas referências que hoje nos dão muita proteção, nos dão muita segurança de continuar fazendo música. Muito legal, Muruca. Bom ter essa referência e valorizar, né, quem veio antes. É bonita essa demonstração também. Eu vou continuar a pergunta agora aqui. Bom, Lenine, Vitor Clay, pô, os caras são ídolos de muita gente gosta. É até fácil entender, né? Tem sintonia ali, um para um lado, outro para o outro, mas tem uma sintonia com o Das ali e as músicas que foram lançadas juntas funcionaram super bem. Mas, cara, agora, entre nós aqui, faz finge que não tem mais ninguém ouvindo. Qual é aquele artista que ninguém imagina, que nunca pode imaginar, brega, chique, que tu gostaria de gravar e as pessoas nunca imaginariam? Cita um, pelo menos. Cara, eu tenho um artista que eu tenho um amor por ele, assim, que ele foi minha grande referência sempre, assim, por tudo que ele conseguiu, vamos dizer, desenvolver. Sabe aquele artista que ele parece que fez tudo o que era possível, em termos de criação, de melodia, de textura, de formato, de construção fonográfica, de videoclipes. Mas o Caetano Veloso, cara, Caetano Veloso é uma coisa fora do padrão, assim, sabe, cara? Não sei como é que esse cara conseguiu, dentro da história artística dele, alcançar tanto, sabe? Achei bem. Achei. O Caetano era um cara que eu sempre sonhei muito um dia conhecê-lo pessoalmente, de me aproximar, de trocar, mas é muito sonho mesmo, sabe? Então é uma coisa que eu nem consigo entender como uma realidade possível porque ele é um cara bem universalizado, né? O Caetano, com todo respeito a todos os artistas, mas o Caetano já é uma entidade, né? Eu acho que ele já passou do plano de ser humano, assim. Eu vejo que ele já é uma entidade, né? Então a gente já teve a oportunidade de tocar com o Gil, com o Gilberto Gil algumas vezes, já tive a oportunidade de conversar com o Gilberto Gil, com alguns músicos, né? Aqui na Caixa d'Água já teve grandes nomes, né? Aqui com a gente já teve o Ed Mota, já teve aqui tocando. A gente gravou com o Jorge Ben,
gravamos com muita gente já, né? A gente teve participação, shows mesmo, a gente tocou com praticamente todo mundo, que sempre que vinham aqui em Santa Catarina, o Das Aranha era uma banda que abria, né? Ciceroneava, vamos dizer assim. Mas o Caetano é uma coisa fora do padrão para mim, assim, e aquele cara daquele jeito, como ele conta as histórias, né? Como ele é audacioso, como ele é impetuoso, como ele é romântico, como ele é ser humano, como ele é fêmea, como ele é macho, como ele é frágil, como ele é forte, como tem vento, como dá frio, como dá calor, como ele acelera, como ele freia, quando ele consegue constatar tantas texturas, tantos ritmos, cara. O cara, ele tem a marcha caetaneada, o cara tem um ritmo dele, entende? E é anormal. Essa pessoa realmente não vale, Deus está junto. E o cara, assim, ou o artista, pode ser homem ou mulher, Muruca, que tu gosta e que ninguém nunca imagina. Não, o Caetano até é um cara que é ídolo de vários, né? Que a gente falou, ele é fora do comum. Mas, assim, um cara, eu gosto desse cara, eu toco essa música no violão e, tipo, ninguém nunca imaginaria que era um cara que eu fosse fã, assim. Algum, tipo, um brega, por exemplo, pô, eu sei que a tua base é muito também do samba, né? Então tem algum aleatório, assim, tipo, pô, esse artista é aleatório pra cacete, o Muriel gosta dele. Tem, cara. Tem um artista que ele é fora da curva, quase ninguém conhece, mas quem conhece sabe do que eu estou falando, é o Itamar Assunção. Não sei se tu conhece, Fernando. Sim, 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 sim. É um cara que não é Mas tão conhecido, mas ele deveria ser mais conhecido pela obra dele, né? sim, a Luciana, ela sempre, quando a gente conversava, ela dizia, tu tem que ouvir algumas coisas, e coisas que eu não ouvia. Mas quando eu ouvi Itamar Assunção, Egberto Gismonti, foram melodias que invadiram meu cérebro. Assim, nossa, que loucura que é esse cara. A textura, né? Só vozes. O Itamar Assunção tem hora que fica só vozes, assim, entende? Então, eu estava mostrando esses dias, inclusive, para o Sir Anderson, que é o menino que produz as nossas webséries, né? Eu disse, cara, eu não conhecia isso aqui. Como que eu não conhecia Itamar Assunção? E é encantador, né? O jeito que ele coloca, né? E é isso aí. Itamar Assunção é um nome que me chama muito a atenção, assim. Procurem aí, Itamar Assunção, vale muito a pena mesmo, gente. Muruca, uma pergunta agora um pouco mais séria, tá? O Tá. João Paulo é um território onde ocorrem nevascas e terremotos. As muralhas brancas estão na música do Daza. Tem o primeiro back do dia. Vida noturna, busca por inspiração. Qual é a tua relação como artista com os chamados aditivos naturais e como eles influenciaram também na tua vida pessoal? Tá. Os ativos naturais, né, quando você pensa em álcool, o álcool vem da natureza, né? A maconha, né, que na verdade é melhor a gente chamar de cannabis ativa, ou sei lá, vamos falar do verde, do green, né? A cocaína, os ácidos, né? E aí entra uma gama de, de drogas que elas vão dos alucinógenos, depressivos, estimulantes, e aí existe a variação das reações no organismo humano, né? Eu, como sou formado em educação física, eu sempre gostei muito de surf, muito de capoeira, muito de futebol, muito de pescaria. Eu sempre quis estar muito lúcido. A lucidez, para mim, é um prêmio que eu não quero perder nunca. E como eu sou filho de alcoólatra, e meu pai não é um simples alcoólatra, ele é um alcoólatra problemático demais, né? Suicide. Então eu sempre convivi com o que há de pior no que se refere aos efeitos colaterais do uso do álcool. E eu vi muitos amigos meus se perderem, saírem do trilho mesmo por causa de maconha, por causa de cocaína, né? E a cocaína sempre associada ao álcool, e enfim, parece que corrompe a alma, parece que degenera, parece que te murcha a felicidade, parece que te rouba algumas coisas, né? Parece que a cocaína te cobra uns ingressos que são muitas vezes irreversíveis, né? Então a minha relação sempre foi mais com maconha, né? Foi muito mais em fumar. Então eu por muitos anos eu sempre fumei maconha, né? E ela contribuiu muito, principalmente para a minha parte criativa.
Então eu fumava um, pegava um violão, cara, e mergulhava dentro da melodia, e eu quero é ficar aqui, pirando nisso aqui. Então ela sempre me deu esse acesso à parte criativa, né? Eu sempre fui muito intuitivo na hora de criar, mas fumar me colocava no estado onde existia uma alteração no tempo e espaço. Ou seja, me sobrava tempo, ficava mais slow, entendeu? Slow motion, ficava ali no, pá, dava aquela desacelerada. Eu conseguia realmente mergulhar dentro do sabor da sonoridade, sabe? Então, o baseado, ele me chapava e pá, é aí que eu quero ficar. Então, eu sempre me deliciei muito nos efeitos que eu considero muito positivos do uso da cannabis, entende? Então, essa foi a droga, que eu não prefiro não usar esse termo, mas a gente está falando de ilícitos ou lícito, né? O nosso país ele é bem atrasado, né? Nós estamos distante do ideal, né? Nós temos um país que está em construção, mas ele está bem atrasado num monte de aspectos, né? Exato. Mas, basicamente, se eu consigo te responder, foi de todos os ilícitos ou de todos os que altera a consciência, a cannabis ela me premiou com muitas coisas. Eu acho que eu soube escolher a, a que me trouxe, a que me acendia, que me botava para cima. E em alguns momentos eu percebi que eu tinha que parar, então eu parava por pausas de 6 meses, um ano. Agora eu estou nesse momento de novo, de não fumar. Então eu me desligo muitas vezes, muito mais para eu entender que eu tenho capacidade de também não usar. Então eu preciso provar para mim mesmo que eu consigo ficar sem. Então esses períodos eles me nutrem muito de não fumar. E aí parece que eu deixo de ser um pouco criativo e passo a ser mais efetivo, passo a ser mais concentrado, mais disciplinado. É isso. Justo. Legal, querido. Obrigado pela sinceridade, hein? Muito bacana ver a tua forma de enxergar toda essa questão e também o lado positivo e, enfim, colocou muito bem aí como foi essa tua trajetória também nessa questão. E como não impediu teu desenvolvimento como artista, né? Uruca, o que eu gosto da ilha é de não sair. Se eu saio, eu gosto. Se eu saio, eu volto. Eu gosto é daqui. Se um dia dissessem pra ti assim, cara, tu estás exilado de Floripa, tu cometeu algum problema ou não te queremos mais aqui. Por todas as viagens que tu já fez na tua vida, em lugares que tu já foi tocar, em locais que tu foi passear com a tua família, qual seria a morada escolhida pelo Muruca se não pudesse ser em Floripa? Eu acho que Itajaí é uma cidade que me chama muita atenção. Se puder valer Itajaí, Ótimo. eu acho que é uma cidade que eu me identifico muito com a galera de Itajaí. Eu acho uma moçada incrível, feliz, para cima. É uma cidade muito artística. Florianópolis, a gente teria que aprender muito com Itajaí. Tem muita coisa de Itajaí que Floripa poderia. Parece que Itajaí traduz muito o desejo do Alto Vale do Itajaí, que compreende, né, de Rio do Sul, Blumenau, toda essa região ali da galera muito produtiva e muito trabalhadora, né? Mas que entende que o litoral norte de Santa Catarina é o paraíso. Então, eu acho que Itajaí é uma cidade muito viva, muito vibrante. Eu gosto da textura, eu gosto da geografia. É litoral norte, né? Então eu gosto bastante de Itajaí. Eu quando falo Itajaí, eu falo Navegantes, eu falo Pissarras, falo Penha, né? Mas gosto muito desse lugar de Santa Catarina. Legal. Então, Itajaí é massa mesmo. Quem conhece lá, quem conhece alguém que conhece Itajaí de verdade, conhece o lado B ali da cidade, não só o lado A, que é normal, né? Sabe que é uma baita cidade mesmo, tem muita história também. Muruca, a tua relação com a Luciana já dura alguns bons anos, né? Eu imagino que ela foi musa inspiradora de várias músicas que tu cantou através do Daza. Vida noturna, shows, fãs. Conta um pouco como é que é conciliar essa vida em casa com a vida artística e a influência e o papel da Lu na tua carreira, né? Quando você está 30 anos com uma pessoa, né?
E quando você tem 3 filhos com ela, e quando você consegue perceber que passa já de ser a tua companheira ou a tua esposa, já, e quando começa a trabalhar com você, quando te empurra para fazer stand-up comedy, ela que falou, bota o chapéu, vai lá na pizzaria, diz, não, eu não vou lá, vai lá, que nós temos que dar um jeito nessa porra aí, tu tem que dar um jeito nisso aí. Então ela passa, né, de ter o papel de esposa e passa a ser muito mais. Né? Passa a ser compreendida como uma amiga, como uma companheira, como uma confidente. E ela consegue, e ela me conhece muito bem, né, cara? Ela sabe do quanto eu não consigo ser o ideal, mas ela sabe o quanto eu consigo, dentro da minha construção, tentar atender os desejos ou tudo aquilo que um casal deseja dentro de um acordo, dentro de um padrão, né, que a gente tenta conciliar os desejos é uma coisa muito difícil muitas vezes, né, Fernando? Mas o que eu vejo é que eu não atendo a todos os desejos, né? E eu acho que essa maturidade que eu consigo desenvolver na minha relação é o que consegue me manter com ela, né? Então não é fácil realmente, né, cara? Porque os desejos gritam, a fisiologia grita, né? As oportunidades aparecem, mas é muito louco assim, porque você sempre parece que a hora que tu volta para casa, que tu deita do lado daquela pessoa, é que tu consegues dizer assim, opa, cheguei onde eu preciso estar, entende? Então essa segurança é muito legal. E é isso aí, né, cara? Quando tu tem filhos, então, cara, aí tu começa a ver que teu desdobramento genético com aquela pessoa resultou em 3 pessoas que vamos dizer, a, a materialização da imortalidade, né? Teus filhos representam isso, tu está tendo filhos agora e tu deve ter percepção do quanto ele representa para ti imortalidade. É a sensação mais clara de imortalidade que a gente tem, sem dúvida, são os filhos. Que legal, querido. Muruca, antes de eu pedir para te puxar o objeto, para falar um pouco sobre aquele objeto que eu pedi para te trazer, não acabei não dando aqui o cupom para quem quiser, www.souvenir.com.br. O cupom é Muriel Costa, tudo junto, com letras maiúsculas, 15% de desconto lá na loja. Fiquem à vontade, tem produtos do Daza, do Darcy, tem bastante coisa legal lá. Vamos continuar o papo. Muruca, o que trouxeste de objeto aí que tu falou assim, putz, isso daqui é uma coisa que é muito marcante para mim? Então, cara, esse instrumento aqui é a minha guitarra, tá? Por que ele é um instrumento muito especial para mim? Tá? E a minha guitarra, que eu toco há muitos anos com ela, e ela já aconteceu cada coisa com essa guitarra aqui, velho. Então ela já tem fraturas, ela tem machucados, ela tem isso aqui, que é de tanta palhetada que eu dou, que fez um buraco já praticamente aqui na proteção de plástico, aqui, nesse protetor. Mas por que eu falo com tanto carinho desse instrumento aqui, Fernando? Porque foi o maior guitarrista do Brasil que foi comigo pegar ela. Ela vem de uma série de 30 anos da Fender, de aniversário. Isso aconteceu há aproximadamente uns 20 anos atrás que eu comprei essa guitarra. E o Luiz Carlini, né, que é o nosso guitarman do Brasil, que tocou, né, que era o proprietário do Tutti Frutti, que tocou com Rita Lee, que tem várias músicas do Carlini, que está aqui deve conhecer. Agora só falta você, yeah, yeah. Agora só falta você. Esse é do Luiz Carlini. Nesse apartamento, as luzes da cidade. Então ele tem muitos hits, né? Ovelha Negra, aquele solo da Ovelha Negra é dele. E aí quando chegou aqui no depósito da Fender em São Paulo, chegaram 2 guitarras dessa aqui. Uma branca e essa daqui. E aí, a hora que eu vi essa Sunburst aqui, eu disse, puta, é essa daqui que eu quero. E, cara, é um instrumento impressionante né? Ele é um instrumento muito valioso hoje, ele é muito valioso, essa guitarra custa muita grana, ou seja, é um dos instrumentos mais caros que se eu fosse vender, realmente eu conseguiria. Mas é assim, cara, eu só troco a corda dela.
né? Uhum. Só troco a corda dela e toco no pau. É um instrumento que marcou minha vida. E o Luiz Carlini, né? Que foi lá no depósito comigo, e aí toda aquela história. Pô, é lindo, um instrumento que eu amo. Eu amo, adoro essa guitarra aqui. É a minha guitarra. Tá muito bem representado. Muruca, pouca gente sabe que antes de ser músico, polivalente, artista, enfim, tu foi vendedor de água em cemitério. O Sim. que, o que que essa experiência, cara, de estar né, nesse lugar que é tão simbólico, te trouxe para a vida, né? Te transformou. E outra, tem alegria na hora da despedida? Tu te referes à despedida da morte? Isso, porque tu estavas lá, provavelmente tu viu algumas despedidas ali, né? Tu conseguia enxergar alegria naquele momento também? Eu entendo assim que a morte é uma grande saída, né? Para quem está em estado de sofrimento, estado terminal, né? Com os paliativos, com toda aquela história, as pessoas envelhecem. Às vezes a pessoa morre porque acabou a bateria dela mesmo, né, cara? Acabou a bateria dela mesmo, né? Fisiologicamente ela não tem mais rendimento, né? A natureza explica isso naturalmente, né? Então, quando eu ia vender água no cemitério, para quem não entende o que é isso, os túmulos e as catatumbas e, né, a parte, os jazigos ali, eles deterioram, eles ficam deteriorados, eles ficam sujos, eles criam mato, o próprio mármore branco ele fica preto, ele fica sujo. Então, você precisa limpar isso. E como nós morávamos aqui perto do cemitério, a gente pegava baldes de água, sapólio, que na época era sapólio, que é um tipo de um sabão em pó bem forte, e uns escovões. Então a gente chegava com água e com esse material de limpeza e a gente limpava os mármores das sepulturas, né? E a gente cobrava ali um valor, que na época era uma tabelinha que a gente tinha aqui entre os meninos, né? E era legal, porque eu passava o dia no cemitério, cara, trabalhando e limpando, e eu ganhava uma grana, entendeu? Eu lembro que eu chegava no final do dia, cara, e a gente era muito pobre. Na verdade, esse dinheiro ele tinha muita importância, porque eu era uma criança que pegava todo esse dinheiro e dava para minha mãe. Uhum. E a mãe dava gestão nessa grana. Ela comprava umas roupinhas para gente. Então, nós somos crianças, para você ter uma ideia, do mangue para o cemitério, né? Então, a simplicidade, ela te entrega coisas muito valiosas. A Exatamente. ingenuidade e a inocência são canhões, são armas muito poderosas. Então, para quem acha que quem é ingênuo e inocente é um bobo, não. O ingênuo e inocente, ele é um guerreiro indestrutível, né? É uma arma fabulosa, porque quando você dá um soco no inocente, você quebra a sua mão. É muito louco isso, cara. Você quebra a sua mão, né? Então, isso me nutriu muito, sabe? Porque eu fui conhecer pavê, sabe pavê, docinho pavê? Eu fui conhecer quando eu tinha 25 anos. Por isso que na música Reto Projetor eu canto, né? O filho da régua T reclamou por não ter e não poder comer pavê. Porque a régua T é bem magricela, entendeu? Então eu quis entender que o filho da régua T é um desnutrido. É a cabeça de maconheiro da época, né? Mas essas coisas, né, marcam na vida da gente, né? Então muitas coisas eu tive acesso muito depois na minha vida, né? E tem várias histórias onde o não ter hoje me entrega muito. Então, quando eu vou comer hoje, eu tenho muito prazer em comer. Quando eu vejo um peixe, eu tenho muito prazer em comer, porque por muito tempo eu não tive tanto acesso assim à comida, né? Uhum. Então é isso, cara. E a despedida, cara, quando eu via muitas pessoas chorando assim, ali e tal, eu via muitas vezes que tinha um protocolo, chorar por protocolo, mas muitas pessoas estavam realmente saudosas, né, com saudade, né? Saudosistas, ou sentindo a dor daquele que foi, né? Mas a gente ia ali para levar uma parte boa daquele momento de contemplação, de despedida, de visita, né? Porque acaba sendo uma visita, né, Fernando?
E a gente ali com baldinhos, e no final do dia, como se fosse hoje, a gente ganhava R$ 100. E era muita grana, R$ 100, num dia bom, principalmente na semana de finados. Os dias que antecediam finados é onde a gente mais trabalhava. E aí tinha uns amigos meus que tinham tipo carteira assinada no cemitério. Eles já tinham os catatumbas que eles já tinham, que eram credenciados. Eles já era deles aquelas catatumbas. Puta, tudo que a gente queria era ter algumas catatumbas fixas. Muito bom, muito bom. Ai, que legal que era aquilo, cara. Que legal, cara. Bom ouvir tu falar dessa parte da tua vida também. Muruca, agora faz um exercício de futurologia comigo. Eu sei que desde o início da pandemia, vocês foram, tu como artista, né, foi severamente impactado. E eu lembro, a minha último show que eu lembro de ter ido foi o trio elétrico do Das Aranha lá em Santo Antônio de Lisboa, que foi fenomenal, cara. Um dia lindo, energia absurda. A gente sabe aquela multidão e aquela aglomeração boa. Já deve ter imaginado isso, deve ter sonhado com isso. Descreve pra mim aí como é que é o primeiro show pós-final de pandemia pra ti, assim. O que tu imagina esse primeiro show? Eu sei que tá tocando de vez em quando já em alguns lugares, você tem as lives, mas o primeiro show aberto, como é que tu imagina? O primeiro show aberto, inclusive, ele é um projeto, tá? Eu vou falar um pouco do que eu imagino e um pouco do que a gente já está projetando, né? A gente está fechando aí com a prefeitura, né, um grande evento na Beira-Mar, o retorno às atividades, aos shows. O Das Aranha respeitou muito os protocolos, né? Nós temos CNPJ, a nossa imagem é cristalina, o Das Aranha nunca faltou um show, a moçada que preserva a vida, que sabe dos riscos da pandemia, sabem o quanto o Das Aranha cuidou para a nossa imagem ficar preservada nessa fase que é nova para todo mundo. Quem tocou, quem se entregou, assim como eu tenho feito solo, não estamos aqui de forma alguma para dizer o que é certo e o que é errado. Mas o Das Aranha se manteve na postura de respeitar os protocolos, né? Então, quando eu imagino um show na Beira-Mar com muita gente, cara, eu acho que ele vai ser a soma dos réveillons que a gente não teve, dos eventos de verão que a gente não teve, dos finais de ano que a gente não teve, como pode botar aí o Natal, pode botar Páscoa, pode botar as festas de inverno, tu pode botar todos eles acumulados em um dia só. Eu acho que ele vai representar o acúmulo do desejo de confraternizar e comemorar a vida. Eu acho que aí essa representatividade que vai ter. Eu acho que as pessoas vão chorar, eu acho que eu vou chorar, eu acho que a gente vai vivenciar um momento de retomada, né? E o mais importante, a gente vai estar vivendo o fim de um luto, né? O fim do luto, né, cara? Acho que o luto ele é legal porque você sente as perdas, você sente o quanto as pessoas sofreram nessa fase, o quanto as pessoas ficaram sufocadas por não poder abraçar, por não poder encontrar, o enclausurado, o fechado, parece que vamos abrir o coração para o sol entrar. Eu acho que esse show ele vai representar muito isso, sabe? A reabertura para a vida mesmo. Que legal, cara. Eu vou estar lá. Tô espero, né? Tô batendo a madeira aqui. Eu espero estar lá. Mas vai ser realmente um momento ímpar. Talvez seja muito parecido com a reabertura da ponte, Muruca. Pode crer. Eu tive filho há pouco tempo, tu já falou aí, né? O Joaquim, meu querido. Aliás, já foi na apresentação tua, ele curtiu bastante. E eu fico pensando no futuro dele, já sou ansioso, fico pensando no futuro dele. Tu é um ícone da área que tu performa, né? Como artista. Sabendo das dificuldades que é ser artista num país que muitas vezes não valoriza tanto assim o artista, tu gostaria que teus filhos seguissem a carreira também? Eu não projeto muito isso, não. Vou ser bem sincero, eu não projeto mesmo assim. Sabe? Porque é tão louco, né, cara? Que cada um tem o seu trajeto, assim, sabe, Fernando? Então eu não tenho essa necessidade de realizar, através dos meus filhos, os meus desejos, não. Vou ser bem franco. Acho que os meus filhos estão bem no caminho deles, entendeu? Um é arquiteto, que é o Ícaro, que é o amado da minha vida,
né? A Isadora está fazendo biologia. Essa sim seguiu uma coisa que eu pedia. Pode ser filha da putice minha, egoísmo meu, mas eu sempre disse, cara, faz biologia para tu cuidar dos manguezais, para tu entender sobre o ecossistema da nossa ilha, para tu trabalhar com preservação. E ela está nessa pilha, né? E temos a Manuela, né? Que é a nossa filha caçula, que tem 17 anos, que é uma fofa, né? Aquela fofura, né? A caçuloide, né? E a Manuela, acho que ela está meio aí para psicologia, e que eu acho muito legal ter técnica e conhecimento para ajudar as pessoas a se encontrarem ou a passarem os momentos de dificuldade com um pouco mais de conforto. Então, eu adoro que os meus filhos sejam agentes transformadores. Eu acho que é isso que eu desejo. E se não quiser ser porra nenhuma também, bicho, pode não ser porra nenhuma, porque eu não tô nem aí, bicho. Pode ser o que quiser. Se quiser começar a juntar latinha e fazer coisinha com latinha, pode fazer. Não precisa fazer nada de certo, não, cara. Só façam coisas que tu esteja a fim de fazer. O meu pai dizia assim, ó, faz o que tu tiver vontade. O pai falava tão à vontade que ele falava vontade. Faz o que tu tiver vontade. Então, essa é a regra que eu levo para meus filhos também. Faz o que tu tiveres vontade. Que legal. É isso aí, meu caro. Bom, bom. Eu te perguntei isso também porque sei que tu tens filhas que já gostam da dança também, mas acho que levam mais como hobby, então, né, Muruca? As duas meninas, a Isadora e a Manuela, elas dançam e muito. São duas dançarinas que já fizeram várias apresentações, já participaram de companhias, já fizeram solo, já fizeram vários eventos para teatros, né? E hoje elas fazem polidense, as duas, e fazem jazz. Legal. Né? Manezinho não diz jazz, Manezinho diz jazz. E eu admiro muito assim essa capacidade que elas têm de traduzir em movimento a arte do corpo delas, né? Então, elas têm total apoio do papai, principalmente da Lu. A Lu sempre deu muito subsídio, muito apoio moral, muito vai e vem, pega e leva, matricula, leva. A Lu é foda, velho. Assim, nesse aspecto, como mãe, ela dá um banho. Assim. Teve uma sorte que eu tive na minha vida, foi de ter uma mulher, não vou dizer uma mulher, né? Uma companheira que, com relação aos meus filhos, cara, sobra competência, amor, carinho, entrega. É muito linda a Luciana como mãe, assim, cara. Ela é uma pessoa muito especial, assim, sabe, cara? Fernanda, é um prêmio tu poder ter filhos com uma pessoa que tu vê que a pessoa é integralmente entregue à maternidade, sabe? É muito bonito ver isso. Isso me dá muito conforto, porque eu sou doidão, né, Fernando? Tô para lá e para cá, tô para lá e para cá, tô para lá e para cá, mas quando eu chego no Porto Seguro, a house está iluminada. Muito legal. Eu acompanho muito, sei do corre da Lu também, uma querida. Muruca, outro dia eu fui fazer entregar alguma coisa pro Chico, cara. Eu cheguei na casa dele, o Chico tava lavando louça. Então, assim, pra mim que sempre acompanhei vocês no palco, né? Porra, o Chico lavando louça, cara, que engraçado, que cena pitoresca. E eu sei que tu é um cara que gosta muito de cozinhar. Pouca gente sabe que o Muriel é um cozinheiro de mão cheia. Qual é o prato que tu gosta de fazer e que as pessoas mais elogiam? Então, perto da Lu eu não chego a ser um cozinheiro. Perto dela não, porque, bicho, ela é foda, bicho. Ela com culinária e com comida, bicho, ela é impressionante. A Lu é impressionante com comida, velho. Cara, os doces, os bolos que ela faz, cara, banoffee, cara, uns rangos assim. Ela é, puta, a Lu com uma cebola e dois pedacinhos de pedra, ela faz um jantar, né? Mas eu sou da Praia do Peixe, né, Fernando? Então eu sou da Praia do Peixe, né, cara? Então, a minha. Mas um prato que eu te diria que eu adoro fazer é o macarrão, um espaguete, com camarão legítimo, que é o camarão pego aqui no João Paulo, da nossa galera, que é o camarão legítimo, que ele é o mais saboroso, não se compara aos camarões que vêm aí, os importados, o camarão. Pode ser o camarão de laguna, o camarão que eles chamam desses de tanque, né, de produção industrial. O nosso camarão aqui, do Jorginho, do João Paulo, aquele ali, bicho, ele é agridoce. Ele tem um sabor que é uma pancada. Esse camarão
ensopado com salsinha, cebolinha, tomate, cebola e abóbora. Bota numa panela de barro e deixa ele cozinhando por 25 minutos, 20 minutos. E tu pega com uma concha, joga em cima de um espaguete ao ponto, joga um parmesão em cima, uma cachaçinha junto, ou um vinho branco. Cara, é assim, ó, é pra acabar, velho, pra acabar. É pra acabar, é muito bom isso, cara. Quem sabe um dia a gente faz um quadro contigo preparando esse prato, que já passasse os ingredientes quase todos aí, então a gente faz um vídeo, né? Mas assim, ó, Fernando, uma anchova assada numa lenha vassoura, aquela lenha, a vassoura é uma lenha, né? Uhum. Ela tem ali as propriedades, os aromas dela. Quando tu assa uma anchova, 2 palmos de altura, que tu vira e desvira no ponto certo, onde ela fica assada e a carne fica molinha. Meu Deus do céu! É bom, é bom. É, pancada. Prazeres gastronômicos. Ô, Muruca, tá com a foto aí? Vamos pegar a foto? Poxa, cara, a foto, sabe o que eu queria? Eu queria mandar a foto que eu queria mandar para vocês, para a gente botar, assim que acabar aqui, a galera ir ali na Souvenir, e aí tu posta essa foto ali na Souvenir. É uma Beleza. foto numa onda bem grande, só que eu só tenho ela digital, Tá. tá? Então eu vou pegar, vamos combinar aqui com a galera que está assistindo a gente, para depois ir ali no souvenir.com, né? No @souvenir.com. Vamos botar no Instagram, @souvenir. A gente posta lá no feed agora, depois da live aqui, a gente já bota a foto para Isso. o pessoal entender. No próximo minuto, assim que a gente, né, tá tão gostoso que nós vamos bem mais aqui, assim que a gente concluir, a gente manda para a galera ver. É uma onda que foi fotografada no Gravatá, num dia em que o mar estava muito grande. Sempre gostei de surfar ondas aqui em Florianópolis, né? Então, até a história de eu me cuidar com doideira, eu não gosto de night, por incrível que pareça, cara. Eu não curto night, né? Então, assim, acaba o show, para mim, o show não continua. Acaba o show, é van, hotel. Acaba o show, entro no carro e venho para casa. Né? Eu sempre aproveito que eu tô ligadão do show, até baixar minha poeira, não, eu já aproveito, entro no carro e pum, pista. Se eu estou em Itajaí, se eu estou em Blumenau, se eu estou em Joinville, se eu estou onde eu estiver, eu já entro no carro e para casa. Para chegar e dormir em casa, para não pegar a fila da palhoça. Boa. Eu faço de tudo para não pegar a fila da palhoça. Não, a gente que tem acompanhado alguns shows aí, a gente sabe que realmente tu é um cara que terminou o show ali, tu dá uma atenção pra turma, né? Sempre super atencioso, mas depois já vaza ali, então faz bastante sentido e tem muito a ver com o que tu falou também do lar ali, né? A tua casa também é uma casa fenomenal lá, aconchegante, então também imagino porque tu sai correndo pra chegar rápido. Muruca, a pandemia a gente ficou mais em casa, né? E um aspecto que pouca gente conhece é da tua conexão, né? Depois do início da pandemia, a gente percebe que tu teve que se conectar mais online, tu ficou mais online. Primeiro, o que que tu assiste quando tu pode parar e pode ver, pô, o que que tu assiste, o que estás assistindo hoje? Tens alguma série aí para indicar para a turma? E como foi essa mudança para ti, essa transformação da conexão online, né? Que tu teve que enfrentar por causa da pandemia. Eu me adaptei bem a esse longo período, home office, né? Mas eu assisti algumas séries, né? Mas a que eu mais pirei, assim, cara, foi a do Viking. Boa. Essa eu pirei com aquela série, assim, porque parece que eu me transportei para aquela época dos Vikings, sabe? Achei impressionante. Essa série, ela me chamou muito a atenção. Outras séries também eu curti, mas Viking, se eu fosse falar de uma série que me chamou a atenção, assim, o Casa de Papel, Legal. né? Eu pirei também com essa série. Aquela do Narco, também achei muito, muito, muito bem construída. Perfeito. Com Wagner Moura, né? Uhum. Eu achei muito legal. Mas o que eu assisto na TV, cara, por incrível que pareça, eu gosto de ver bichinho, cara. Eu gosto de ver National Geographic, entendeu? Eu gosto de ver os leãozinhos. Mas
basicamente, eu assisto os canais de jornalismo 24 horas, né? Olha, Essa é a minha pira, assim. Quando eu ligo a TV, eu vou direto. Ou Globo News, ou CNN, ou Band, né? Eu gosto de ver política, cara. É a minha... olha. eu piro com política, eu fico horas vendo política. Cara, então eu vou aproveitar essa pergunta, que eu tenho uma pergunta exatamente sobre isso agora, e vou fazer exatamente essa pergunta para ti agora, pegando um gancho aí do que tu falou. O DASA e o Darcy, eles são entidades apolíticas, né, Muriel? Eles têm que fugir um pouco dessas bandeiras, né? Porque o público do DASA, ele é diverso, o público do Darcy da mesma forma. Mas o Muriel Costa, tu falou agora, tu gosta de acompanhar a política, que para mim é surpreendente, mas faz bastante sentido pela capacidade que tu tem de imprimir nas letras essa análise que tu tem da sociedade ao teu redor. É, Como é que tu te entende hoje, frente a esse fla-flu que a gente está vivendo no embate político no Brasil? E segundo, se a tua visão política mudou lá do início da trajetória do DASA, 30 anos atrás, para agora, ou seja, tu amadureceu politicamente, como é que o Muriel enxerga politicamente o mundo e o Brasil nesse momento? Eu consigo ver que a política ela consegue revelar. Os movimentos políticos, eles revelam intenções. Os movimentos políticos, eles revelam retrocessos e avanços, né? Ele é um indutor das novas ações e ele é, vamos dizer, o, posso chamar como um ressurgimento do que já foi. Né? Hoje a gente vive exatamente isso. Né? A extrema-direita ela traz vamos dizer, o conservador, né? E a esquerda, vamos dizer, ela traz o inovador, ou os desejos da nova sociedade. Né? Então a gente está vivendo eu gostei muito do Fla-Flu, achei ótimo, né? Mas é isso, a gente vive essa dualidade, essa bifurcação, né? Essa polarização, né? Então eu consigo ter muita compreensão do que está acontecendo com o nosso país hoje. É muito importante assim, você ter certeza de algumas coisas e as coisas que você tem dúvida, você correr atrás de informação, de esclarecimento, para você ter discernimento e usar a razão, o bom senso, para poder ponderar e entender, fazer escolhas, fazer avaliações, validar ou não atitudes e comportamentos, e tudo isso, com bom senso, vai gerar bem-querer, bem-estar e bom humor. Quando você usa o bom senso para ponderar, a razão para ponderar, você acaba estabelecendo bem-estar e bom humor. Você se aproxima da felicidade integral. Quando você não usa o bom senso, cara, você acaba decepcionando. Quando você decepciona muitas vezes, você acaba causando, vamos dizer, eu não vou dizer, eu queria dizer decepção. Você acaba decepcionando, você acaba irritando, isso vai gerando conflito, o conflito vai gerando agressão, e a agressão termina em violência. Então, Entendi. o não uso do bom senso vai acabar em violência, e o bom uso do bom senso vai acabar em bom humor e felicidade integral. E tu que gosta de política, Muruca, sabendo da relevância de a influência da tua fala em várias pessoas, deve ser muito difícil de vez em quando não embarcar numa aventura política ou se engajar para favorecer uma bandeira que seja cara, que tu seja simpático, né? Isso deve acontecer direto. Ó, bem, Muruca, grava um vídeo para mim na campanha, e tal. Como é que tu lida com esse chamado e se um dia tu pensa em de repente adentrar nesse espectro
da política? Eu acho que política, né, basicamente, quando você pensa em ser vereador, ou você pensa em ser deputado estadual ou federal, você vai trabalhar com legislação. Legislação seria você formular leis, seria você alterar leis, seria você ou modernizar ou atualizar leis, ou você extinguir leis. E para isso você tem que ter um aparato ou um conhecimento na área do direito, né? Então eu acho que você fazer direito ou você ser um bom advogado já te dá credenciamentos ou pré-requisitos para você ter, vamos dizer, competência para assumir um cargo, né? Desta importância. Existem alguns amigos nossos que não fazem direito, mas eles são tão envolvidos com causas que isso lhes credencia, lhes credibiliza, e assim eles conseguem fazer o que muitos advogados não fazem. Uhum. Então, se eu fosse trabalhar com política, se eu fosse um vereador, por exemplo, eu iria trabalhar em Florianópolis direto com a causa ambiental. Essa é uma causa, né, é uma causa ambiental. Então, então assim, para mim, o mais conflitante de tudo é que a gente hoje, nós temos um país, né, que está sob direção do presidente Bolsonaro. Ah, não, mas esse cara não é meu presidente. Bolsonaro não é meu presidente. Aí eu acho que a gente se perde um pouco. Sabe por quê? O Bolsonaro é presidente da Argentina? Não. O Bolsonaro é o presidente do Brasil. De que forma que ele se elegeu? Ele se elegeu porque ele ganhou mais votos. Ah, mas o que que houve? Houve inúmeras irregularidades para ele chegar a alcançar o cargo máximo do país. Mas essas irregularidades são fatos reais que, dependendo da avaliação de quem o fizer, pode achar que não foi. Então, eu não quero entrar exatamente no conflito, mas o que eu acho que eu gostaria de revelar e que eu acho importante é o seguinte: nós fomos o Estado que mais apoiou o presidente Bolsonaro na última eleição. Veja bem, nós tivemos em 2019 e 2020 a maior destruição de florestas da história moderna do mundo. E nós apoiamos um presidente que já plantava essa pedida. Nós vamos explorar a Amazônia. O agronegócio já é nosso apoiador, né? Evangélicos, agronegócios, armas. Ele veio com esse lobby. E, cara, cada um pode vir com o lobby que quiser, entendeu? Mas ele veio com esse lobby, Santa Catarina apoiou. E nós somos o estado que mais apoiou, o governo que mais apoiou o desmatamento. Ou seja, Santa Catarina é o estado brasileiro, na minha opinião, mais responsável pela maior destruição das maiores florestas do planeta nos últimos 2 anos. É muito kármico para Santa Catarina. É muito kármico. Ah, mas eu tenho vergonha de ser catarinense, eu me decepciono. Eu não. Eu vou fazer músicas de preservação, eu vou lutar, eu vou fazer o contraponto, eu vou fazer a compensação da falha que meu Estado, na minha interpretação, teve. Entende? E aqui não está falando um petista, aqui não está falando ninguém. Aqui está falando uma pessoa que tem autonomia e percepção de um mundo ou de um momento político que a gente está vivendo, né? Então é isso. Eu acho que Santa Catarina é kármico para a gente ter apoiado quem apoiou a maior destruição das florestas do mundo, ou da maior floresta do mundo. Corajosa resposta, Muruca. É isso mesmo. Acho que a gente, como indivíduo, a gente tem que se envolver e fazer valer o nosso talento em prol das bandeiras que a gente impunha, que a gente acredita. E tá muito certo nisso. Vou fazer mais algumas perguntas. Tá chegando quase no final. Ainda tem um pinga-fogo. Eu quero ver a frase que tu vai mandar. Eu vou mandar a última pergunta, Muruca. Depois a gente vai pro pinga-fogo e daí a gente termina com a tua frase final para dar um tchau aí para a turma. Okay. Só não posso deixar de fazer o merchan.
souvenir.com.br. Hoje tem o cupom de desconto Muriel Costa, tudo junto em maiúsculo. 15% de desconto, vão lá e façam a alegria da turma da Souvenir. Turma, seguinte. Finitude, Muruca. Tu trabalhou em um cemitério, tu teve pessoas próximas que deixaram. A pandemia fez com que pessoas próximas da gente também nos deixassem. Do pó viemos, ao pó voltaremos. Como gostarias de ser lembrado? Porque tu hoje é uma pessoa que já marcou o nome na história da cultura catarinense, não à toa estás aqui no Souvenir Convida a gente daqui. Mas como tu, Muriel Costa, gostaria de ser lembrado pela história, né? E ainda um pouco mais amplo. Onde tu acha que a gente vai depois dessa passagem aqui? Como eu gostaria de ser lembrado, eu acho que o meu objetivo é traduzir, através da arte, o que o nosso povo faz, o que o nosso povo vive ou como a gente vive, né? Então eu sou um agente da alegria, eu sou um agente de melodia, eu vivo aí, eu vivo na música, eu vivo no humor, eu vivo fazendo as pessoas dançarem e sorrirem, né? Então, se eu vou ser lembrado de alguma forma, eu acho que vai ser através das músicas, através das brincadeiras, das piadas, dos vídeos que a gente produziu, né? O que acontece depois que a gente morre, ou para onde a gente vai depois que a gente morre, o meu pai, ele falou assim, pô, se a gente souber, estraga toda a brincadeira. Se a gente souber para onde a gente vai, estraga toda a brincadeira. Eu achei muito legal essa resposta do meu pai. Mas eu acredito muito, cara, que eu acho que a gente entra dentro de um túnel, entendeu? E você sai por dentro de um túnel e você sai para dar uma banda muito, eu acredito, eu acredito muito num, eu não acredito em nenhuma religião, em nenhuma religião. Eu posso me considerar hoje que eu sou muito mais ateu do que católico, evangélico. Nenhuma religião consegue realmente me pegar. Ah, mas o espiritismo, a Umbanda, o que eu acho é que a gente é construído de matéria, fisiologia, sensações e tudo. Eu acho que quando você desliga a sua relação com a, a, a vida, com a energia vital, eu acredito que a sua essência, ela pode ser conduzida a um grande centro de redistribuição de energia. Alguma coisa assim. Bonito. Muruca, agora, muito legal a tua visão, querido. Obrigado pela sinceridade e pela emoção aí que tu tá passando sem filtros. O que a gente vai fazer agora? Eu vou fazer um pinga-fogo contigo. Vou fazer algumas perguntas, isso ou aquilo, para te responder. Não tem como fugir, ou é coluna A ou coluna B. Depois depois a gente faz uma pequena despedida da turma aí para liberar o pessoal, né? O papo foi bem legal. E daí a gente termina com a tua frase. Com a frase que tu escolheu para a gente finalizar esse papo aqui. Muruca, vamos lá pro Pinga Fogo então. João Paulo Praia Mole. Me arrombasse tudo já, seu louco. Cara, eu vou de Praia Mole. Cachaça ou vinho? Porra, Fernando. Cachaça. Cachaça. Carmela Dutra ou Carlos Correia, Muruca? Carmélia, né? Não é nem Carmélia, é Carmélia, né? Tá certo. Turma boa é da Carmela. Brincadeira, gente, que é isso. Tainha ou camarão? Tainha. Tainha agora. Tá inverno, vamos de tainha. Boa. Praia ou palco? Palco. Legal. Inverno ou verão, Muriel Costa? Inverno. É isso aí. Pessoal,
eu quero, antes de mais nada, agradecer ao Muruca por ter vindo aqui participar conosco. A gente vai seguir com o quadro Souvenir Convida a Gente daqui, com mais ícones da nossa cultura. Mas para mim, pessoalmente, foi um prazer. Eu já conheço o Muruca aí desse tempo que a gente tem trabalhado juntos, então uma honra enorme, um cara fenomenal, uma luz gigante. E ele demonstrou nessa entrevista um pouco mais sobre o ser humano Muriel. Então, Muruca, brigadão pela participação. Quero agradecer também todo mundo aí. A gente teve uma audiência bem legal. Tomara que tenha sido um tempo bem investido por todos vocês aí que estão ouvindo a gente, principalmente aí a história do Muruca. Tem muito mais história, com certeza, para contar. E agora, para a gente finalizar, deixo um grande abraço para todo mundo. Eu peço que o Muruca faça os seus últimos comentários e depois ele cite aquela frase que a gente pediu para ele trazer, que é a frase que faz com que ele acorde motivado para seguir adiante todo dia. A minha frase é essa daqui. Dia lindo a gente faz, sabe? Porque eu acho que a gente tem que ter umas regras para a nossa vida. Regras básicas. A primeira é não deixar a tristeza alcançar o coração. A segunda é não reclamar da vida. E por que motivo? Motivos não faltam. Eu acho que grandeza é chegar transmitindo e transferindo coisas boas. Né? E a gente ter certeza que a diferença que a gente faz nessa vida é a diferença que a gente faz na vida dos outros. E que é legal ser legal. Isso é muito importante. É legal ser legal, cara. Né? Tu conseguir perceber que você é frágil e que por esse motivo você tem que preservar o outro, que o outro também é frágil. Né? Então esse cuidado com os seres humanos eu acho fundamental a gente ter, sabe? Então para mim é um dia lindo a gente faz, um dia lindo a gente corre atrás e nunca esquecer que quando apertar a gente tem direito de ligar o foda-se. Porque se a coisa aperta, você tem que ter habilidade para abrir espaço e passar com conforto. E não gerenciar as coisas com o fígado e nem com o estômago. Porque as coisas são impermanentes, elas passam. Então a gente precisa ter habilidade para não deixar muitas coisas invadirem a tua vida. Porque tem coisas que fazem parte do mundo que você vive, mas não fazem parte da tua vida. Então você saber discernir, afastar, encontrar o seu espaço e te dar o presente de ficar de bem contigo é um grande caminho para tu conseguir transitar na tua vida com conforto, com prazer, com bem-estar, com bom humor, com bem-querer e tudo isso com bom senso. Uso da razão para fazer as escolhas certas. Obrigado, Muruca, filho da dona Nelly, do seu Juca e da dona Nelly. Muito obrigado, querido. Obrigado pela participação. Uma boa noite. Pode voltar aí pro teu lar aí, que sei que é o teu aconchego, para tua família. Obrigadão pelo carinho. Posso falar uma coisa de saideira? Claro. Assim como vem pessoas de São Paulo para cá, e quando chegam no show do Das Aranha, que eles vê todo mundo cantando num bar a música das Aranhas, eu quero assim, nossa, eu sou um gringo aqui. Como é que aqui pode ter uma música tão forte, uma cultura tão forte e eu não sabia de nada disso? Esse surpreender as pessoas com que nós somos é um dos papéis mais ativos de quem tem uma banda ou de quem é humorista. E da mesma forma que tu poder levar alguém que tu gosta que veio de outro lugar numa loja da Souvenir ou aqui no shopping, né, que agora chama Vila Romana, que é o antigo Iguatemi, ou no Shopping Floripa, é uma forma de você traduzir, através de presentes e objetos, aquilo que nós somos. Então, Fernando, só para dizer para a galera que está nos assistindo, que você nem pensa, quando a gente vai te apresentar um projeto, estou dentro. Então, aquilo que o teu trabalho, que é muito bonito, traz de resultado para você, você não abre mão de redistribuir parte disso para realimentar ou retroalimentar aquilo que te faz existir. Então, a tua atitude ela é sempre muito válida. Então, tu apoia o Manezinho Básico na rádio, tu apoia o projeto do Darcy, tu apoia o Das Aranha, e eu acho que isso é uma demonstração de altruísmo, de empatia, de cavalheirismo, coisa de gente boa. É coisa boa com coisa boa, nós somos 100%, 100%, não é à toa que nós somos à toa, nós vamos quebrar tudo, mas não vamos partir, aqui é pau, não é graveto, nós vamos estudar matéria para passar de ano. Muruca, brigadão, querido. Boa noite. Um beijo. Boa noite para ti, boa noite para vocês.
Até o próximo Souvenir Convida, raça. Boa noite, Um Bruno. beijo, galera. Um beijo, galera. Eu te amo, galera. Valeu. Boa noite, gente. Um beijo para vocês.